Boa noite a todos. Hoje é dia 56 do meu treino de oratório. Eu me chamo Vinícius Santos. Bom, e agora são 21 horas e 3 minutos no horário de Brasília, dia 28 de 7 de 2026. E hoje eu quero falar um pouco sobre um cenário um pouco diferente. Tive que vir para cá. Hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Mentalidade de uma pessoa próspera, uma pessoa que é próspera e uma pessoa que não é próspera. Em geral, mentalidade de rico versus mentalidade de pobre. E a diferença que faz com que você esteja. Talvez você não esteja rico, próspero, mas que você esteja no caminho, seguindo, sabe? Esteja na direção certa. Então, se você está na dúvida ou se você talvez se questione qual é o seu caminho e qual é essa mentalidade, bom, esse vídeo é para você. Então, para pensar, toda pessoa rica, olhando de perto, parece que teve sorte. Cara, nossa, uma família privilegiada, pô, o cara vive bem, ganha bem, trabalha com isso, uma vida de patrão, né? De perto, é mil maravilhas, uma pessoa. Agora, uma pessoa que realmente é rica é apenas uma pessoa que resolveu algum tipo de problema em escala, de forma consistente e foi bem paga por isso. Então, para que uma pessoa consiga ser próspera, ela tem que tampar um buraco, ela tem que resolver algum problema, sabe? Ela tem que dar solução para algo. E isso por si só já é uma mentalidade de uma pessoa rica, e é isso que faz ela ser próspera. Pessoas que têm a mentalidade pobre, eu não sei se você tem, mentalidade de pobre tem, não, são mentalidade de pobre e ser pobre são duas coisas diferentes, tá? Então, você não ter condições financeiras não te faz uma pessoa pobre, mas uma pessoa que realmente é pobre é uma pessoa que é pobre em mentalidade, porque talvez você não tenha um dinheiro, talvez você não tenha um carro, talvez você não tenha a mega mansão, enfim, se você tem isso aqui, a mentalidade certa, tudo isso aí é consequência. Dinheiro, casa, carro, apartamento, enfim, qualquer coisa. A estrutura que você tanto deseja, ela é apenas uma consequência se você tem a mentalidade certa. Então, o que define rico e pobre? A mentalidade. Então, uma pessoa que é próspera financeiramente é apenas uma pessoa que conseguiu resolver algum problema em escala de forma consistente, sabe? É aquele famoso o quanto ela ganha pelo tempo que ela ganha. Já parou pra pensar que Silvio Santos nunca foi aquele cara de nossa, eles quebraram o recorde de faturamento, 50, sei lá, 20, 25 bilhões, enfim, que seja. Mas ele era um homem muito próspero porque foi sobre o quanto ele ganha. Ele ganhou muito dinheiro por um tempo muito grande. Então, entre o quanto você ganha e o tempo que você ganha aquilo. E aí é o que define se você é uma pessoa próspera e é isso que te faz um milionário. Ser próspero, ser milionário, é sobre você resolver o problema de forma consistente e que você possa resolver um problema de muitas pessoas. Entende? Então, não é sorte, é consequência direta. Quanto maior o problema resolvido e quanto mais gente isso atingir, maior tende a ser o retorno. Então, isso explica muita coisa. Às vezes, você olha para uma pessoa e você olha, imagina que você imagina um cara bem-sucedido, dois caras. Um fatura X valor e o outro fatura Y valor. Os dois tiveram, sei lá, a mesma criação, vieram do mesmo lugar, os dois são prósperos. Porém, um fatura mais e o outro fatura menos. E isso varia do mercado que cada um está atuando. Então, uma pessoa atua num, sei lá, num ramo de cosmético e a outra atua num ramo de tecnologia. São caminhos diferentes. Então, o problema vai depender mais da demanda daquele mercado. Tem mercado que vai exigir que é mais no volume e tem mercado que é mais na margem. Enfim, você consegue trabalhar com margem e com volume. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre essa mentalidade. Então,
Você está gastando energia reclamando de problemas ou treinando o olho para resolver ele? Você é o tipo de pessoa que quer resolver os problemas porque todo mundo tem problema. O negócio, a solução de verdade é você estar absorvendo e jogando para fora, reclamando, sendo aquela pessoa que reclama. Ah, eu tenho um problema disso, eu tenho um problema daquilo, eu não consigo fazer isso, isso e aquilo. Tá, então o que que você pode fazer? Sabe? O que você pode fazer para mudar a sua situação atual? Ah, é que eu trabalho em um emprego que não é agradável, eu ganho pouco. Tá bom. E então o que você pode fazer para que você possa sair daí? Aí eu quero viajar. E o que te segura, sabe? O que te impede de viajar? Ah, isso. Ah, é o dinheiro. E o que que eu posso, sabe? É você basicamente começar a dar atenção aos detalhes, ao que realmente é importante, a gastar a sua energia com coisas que realmente são úteis. É você resolver esse problema. É você olhar e qual é a solução? Não é eu tô com problema X e X e X. Não, eu estou com a solução. Eu tenho a solução, mesmo que você não tenha. Nunca diga que você não tem a solução. E nunca fique espalhando os seus problemas. Guarde. Resolva sozinho, sabe? Não sozinho, nem tudo você vai conseguir resolver sozinho, mas que você possa saber ter essa mentalidade de que eu vou resolver, sabe? Tá tudo bem, eu consigo resolver. Mesmo que talvez naquele momento você não tenha a mínima ideia de como você vai resolver aquilo. Mas você tem que ter a mentalidade certa, certo? Então, a maioria pergunta: como eu ganho mais dinheiro? Tá, como que eu ganho? A pergunta certa seria essa. Talvez não. Talvez é que problema eu posso resolver melhor que a maioria e para quantas pessoas eu posso resolver esse problema? Entende? Então, é você olhar o que que eu posso fazer para que eu possa ter essa rentabilidade. Ah, eu quero ganhar um salário, sei lá, de 15 mil reais, de 15 mil dólares. Tá, 15 mil dólares no Brasil. Bom, o que que eu posso resolver que pode me remunerar tão bem quanto? Entende? Então, o que que eu. É basicamente qual é o problema que eu consigo resolver que eu posso ser remunerado? Qualquer problema que você resolver, você pode ser remunerado. O negócio não está na solução daquele problema. O negócio está. O segredo está na solução daquele problema para quantas pessoas e a quantidade de soluções. Então, temos um problema de, enfim, a plataforma X apresenta mau trabalho na hora de subir uma campanha. O rastreador, ou enfim, qualquer coisa que seja. Estou com um problema aqui. Ou algo que eu me importo. Talvez você não tenha em mente o que resolver, o que eu posso resolver, mas no decorrer desse vídeo eu vou te explicar como você pode resolver, como você achar qual que é a coisa que vai te impulsionar, sabe, que vai te levar para o sucesso. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar no meio, no final, em algum momento desse vídeo eu vou falar disso, certo? Então, voltando aqui para, para o problema. Pobre vê um problema como um incômodo e acaba evitando. O rico vê problema como oportunidade a resolver, a ser resolvida. Então, o problema em si é neutro. O problema é neutro. O que muda é a lente com que você olha para ele. Então, o problema em si ele é neutro. O negócio é a lente que está aqui, a forma que você olha para esse problema. Ele é um problema ou ele é algo que eu consigo resolver? É algo que eu consigo resolver, que possa cobrar, sabe? É você fazer perguntas. Não tem nada nesse mundo que seja tão poderoso quanto perguntas. Perguntas você consegue fazer de tudo. Você consegue conduzir uma conversa, você consegue fazer negócios, os melhores negócios com as melhores pessoas. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é perguntas. E não só para as outras pessoas, mas fazer perguntas para si mesmo, se questionar se está certo ou se está errado. Pergunta é maravilhoso, entende? Então, o problema em si ele é neutro.
Mas resolver problema bem não é apenas, não é suficiente. Tem uma segunda parte que muita gente esquece. Então, resolver o problema é apenas metade desse cabeçalho. A outra metade, bom, resolver o problema bem não basta. Você também precisa saber cobrar o valor real do que resolve, sabe? Então, você está cobrando certo o valor do seu serviço? Pensa bem. Quando, quando você entra numa empresa, tá? Você entra em um ramo ali, em uma certa empresa. No começo, bom, olhando o seu conhecimento, sua base de conhecimento, aquele valor, bom, esteja justo. Tá justo, com a base no seu conhecimento. Então você vai subindo e vai andando e vai andando e vai crescendo uma responsabilidade. Você vai absorvendo tudo aquilo, sabe? E vai chegar um ponto onde você é um pilar, sabe? Um pilar importante naquela empresa. Uma pessoa que tem um conhecimento, que ajuda aqui, que faz tudo que aquilo, tudo no qual você foi contratado e faz muito mais. Porém, tem um problema, você não é valorizado. Você continua com o mesmo valor, sabe? Não subiu de cargo, não ganhou aumento. Bom, mas espera aí, eu estou apresentando muito mais, sabe? Será que esse é o valor? Será que eu estou cobrando certo? Porque uma pessoa que emprega a outra, bom, talvez seja algo que você possa olhar tipo, nossa, eu estou tendo um trabalho, mas você pode olhar também com outros olhos de, será que pelo que eu faço, eu estou sendo bem remunerado? A forma que eu faço, sabe? Tudo que eu faço, eu estou sendo bem remunerado? O serviço que eu apresento, será que eu ganho pouco? Será que eu ganho muito? Será que eu tenho que estudar mais para, sabe, subir esse padrão, sabe, de ganho com ou de conhecimento com ganho? Ou será que eu tenho que diminuir? Pera, ninguém quer diminuir na vida. Se você tiver que diminuir, nesse sentido de eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que fazer menos, então você talvez esteja em um lugar que, bom, não seja mais o ambiente certo para você. Talvez você tenha que seguir outras rotas, entende? E, bom, e você cobrar, saber cobrar o valor do seu serviço, é basicamente isso, é você entender que vai chegar um momento da sua vida que aquele valor, ou que talvez um valor superior, não seja aquilo que, bom, que te compre, algo que, sabe, como que eu posso dizer? Basicamente algo que que não faça com que, nossa, calma aí que eu, enfim, aquele valor não seja o valor que você merece. Tem uma palestra do Flávio Augusto que ele fala que, putz, se você está recebendo 4, você está valendo 8, 12, 16. E aí ele começa a explicar, né? Putz, você recebe 4, mas ali na folha você vale 8. Quando na verdade você vale 16. Ninguém paga aquilo que merece, aquilo que aquela tal pessoa merece. E então é basicamente você se questionar, cara, eu estou sendo bem remunerado, eu estou gastando energia no lugar certo, eu posso ter crescimento aqui, sabe? E você começar a se questionar, você começa a entender qual é o lugar, qual é o seu lugar, onde você tem que ir, sabe? O caminho, a direção que você tem que percorrer. Então, muita gente resolve o problema de verdade, resolve um problema grande, sabe? Começa a ser um problema. Talvez quando ele dê iniciativa não seja um problema tão grande, mas chega um momento que ele começa a resolver um problema maior. Então ele tem que entender que se aquele lugar não valoriza ele, talvez aquele lugar não é o ambiente certo para ele. Talvez ele tenha que ir embora. E mudar exige ter uma coisa chamada coragem. Você tem que ter coragem para mudar, sabe? Para largar aqui, para largar ali, ser desapegado. Por isso que eu falo, tem que ser desapegado. Seja desapegado às coisas, aos bens, porque entre a sua vinda e a sua ida você tem um curto espaço de tempo, sabe? Você, cara, uma hora você não vai poder mais aproveitar essa sua juventude, sabe? Ter essa sua juventude, toda essa energia de,
sabe? Onde que você pode colocar em um lugar certo, sabe? Trabalhar, gerar valor, enfim, viver uma vida em abundância, que é o que a maioria almeja. Então, é basicamente isso, você conseguir resolver esses problemas, sabe? Você depositar essa energia logo agora, aproveitar que você é cedo, porque quanto mais novo você investe nisso, mais cedo você colhe, né? Porque aproveita muito da juventude, daquela parte que, putz, você poderia estar embalada, festa, isso, porém você está gastando sua energia em algo que é para resolver algum tipo de problema. E quando você é novo, você tem toda essa disposição, toda essa energia para fazer isso, você erra mais rápido, você aprende mais rápido, ajusta mais rápido e corrige, sabe, dá a direção certa. Então você simplesmente você vai lá, tenta algo, erra, fracassa, ajusta, já, sabe, continua, corrige aqui, corrige ali, ajuste, pum, acelera de novo. É basicamente isso quando você é jovem. Então, quando você vai passando, com o passar do tempo, que você vai criando mais sabedoria, não diria mais velho, mas claro, se tornando um homem mais sábio, você tende a não ter essa disposição que você tem quando é jovem, que você tem quando é novo, sabe? De poder aproveitar, de poder errar aqui, errar ali. Porque se você não aproveita agora, putz, você vai aproveitar quando? Quando você tiver 30 anos, 40 anos, com 2, 3, 5 filhos, uma esposa, sabe? Você vai se arriscar nesses momentos? Não, então é basicamente isso, é você aproveitar o agora, a juventude, depositar essa energia, sabe? Então é muito importante você saber qual é o lugar certo para você. Será que esse lugar é o lugar adequado? Será que eu estou sendo bem remunerado? Será que esse lugar me leva para onde eu quero ir? Putz, daqui a tantos anos eu quero estar mais ou menos ali, sabe? Putz, no Lago de Como, com aquele meu iate, a família, enfim, toda uma estrutura em si. Será que eu fazendo isso que eu estou fazendo hoje, eu consigo chegar lá? É basicamente você se perguntar, sabe? Se questionar se você está sendo bem remunerado. E bem remunerado não tem a ver apenas com dinheiro, muitas das vezes com tempo, com espaço geográfico, enfim, com a liberdade geográfica, financeira, enfim, qualquer coisa, sabe? Não é só, não é apenas dinheiro. Ah, não, se me pagar mais eu fico. Não tem nada a ver com isso. É saber se aquele lugar te leva para onde você almeja e entender se você está sendo bem remunerado, entende? E é isso que tem a ver você ter bons ganhos. É saber se esse lugar te leva para onde você quer estar daqui a alguns anos, entende? Então, resolver o problema é metade do caminho. Cobrar o que aquilo vale é a outra metade. Sabe? Às vezes o problema não é você nem sua entrega, é o lugar onde você está. Existem ambientes que nunca vão te pagar o que você vale. E é isso que você tem que reparar. Tem ambientes que nunca vão te pagar aquilo que você vale, aquilo que você pode agregar, sabe? Aquela capacidade de conhecimento que você tem, que no fundo você sabe que tem, que você pode adquirir, e aqui e ali, que você pode distribuir isso para a sociedade e que possa cobrar tal valor, sabe? E resolver um problema em uma escala maior, com uma consistência boa, uma consistência grande, entende? Então, se o lugar onde você está não reconhece o valor que você dá aquilo que você realmente tem, o problema pode não ser você. O problema já não está em você, o problema está no lugar, no ambiente, nas pessoas. Então, depois que você aprende a resolver bem e a cobrar aquilo que merece, ainda sobra uma armadilha, talvez a mais silenciosa de todas: comparar seu resultado com o resultado dos outros. E às vezes você acaba fazendo isso, talvez você faça isso em algum momento da sua vida, sabe? Não digo que as pessoas elas têm que ficar satisfeitas com aquilo que ela conquistou. Claro, tem que ficar satisfeito, mas não digo que ela tem que ficar
na zona de conforto, tipo, cara, eu cheguei no fim. Não, sempre vai ter um pouquinho mais, sempre vai ter mais, mais e mais. Em uma escala exponencial. Mas é sobre você saber aproveitar cada conquista, sabe, que foi com seu suor, velho. Não é simplesmente você chegar lá na frente, ai, aqui, e sabe, começar a desvalorizar as coisas que você levou anos, que você levou, dedicou tempo para fazer isso, entende? Então, agora imagina de novo, ah, bom, duas pessoas com 20 anos, dois jovens, dois jovens que escolheram um caminho diferentes. E aí, bom, uma pessoa fatura X valor, ela escolheu um caminho, fatura X valor, ela tem tal, não estou querendo falar somente ao valor monetário, mas ela tem um estilo de vida aqui. E outra pessoa com 20 que escolheu ter outro estilo de vida, chegando aos 30. As duas, bom, digamos que são bem-sucedidas. Porém, tem valores diferentes. Talvez um fature mais, talvez um fature menos. Enfim, o negócio, as duas pessoas não estão na mesma corrida. Só porque nasceram no mesmo ano, ou porque viveram a mesma coisa. Isso vai muito de cada pessoa. Então, talvez a pessoa tenha escolhido resolver tal tipo de problema. E talvez outra pessoa tenha escolhido resolver um problema mais complexo, um problema mais escasso. Então, em um futuro próximo que eu digo em médio e longo prazo, essa pessoa que resolveu escolher um problema mais escasso, mais complexo, ela tende a ter um valor maior, a ter um faturamento maior. O problema é quando elas começam a se olhar, sabe, de, putz, talvez essa pessoa esteja atrasada ou talvez essa pessoa não deveria estar satisfeita com aquilo. Não que satisfeito, mas que eu digo conformada, sabe? Que não esteja aproveitando as conquistas daquilo que ela se dedicou tanto para ter, sabe? Então, às vezes, sei lá, um jovem, enfim, cada caminho tem uma meta diferente, um ritmo diferente e um propósito diferente por trás. Cada um escolhe o seu caminho. E duas pessoas não estão na mesma corrida porque nasceram, sabe, porque tiveram a mesma criação, tiveram a mesma idade. São pessoas que escolheram um caminho diferente. O negócio de tudo isso é você saber aproveitar o caminho, a direção que você está percorrendo, sabe? O que você escolheu isso e aquilo. É saber aproveitar cada conquista, sabe? E entre o processo entre aqui e aqui, que é o ponto de saída e o ponto de chegada, é você saber aproveitar cada conquista minúscula, porque é elas que fazem aquelas conquistas maiores, sabe? Em um processo, no meio de todo esse processo. Então, é saber aproveitar cada conquista, mesmo que seja minúscula, sabe? Tirar proveito, comemorar isso. Tudo isso é como eu falei nos últimos vídeos. Você faz a primeira venda, a venda de número 2 de 3 de 4 de 5. É como se você tivesse feito a venda de número 100 de número 1000, sabe? E a venda de número 100 é apenas a venda de número 1 que foi repetida várias vezes até chegar no 100. Então, você tem que saber aproveitar essas conquistas, ou um, ou dois, ou três, sabe? Então, sei lá, aos 25 anos, um exemplo, sei lá, de dois jovens que compraram um carro, sei lá, aos 25 anos, ou sei lá, qualquer idade que seja, uma pessoa comprou um Raval H6, baita de um carro, um excelente carro, carro muito bonito. Era exatamente isso que aquela pessoa queria. Ela trabalhou duro por aquilo. Um conhecido também, um conhecido daquela pessoa com a mesma idade, ou mais ou menos a mesma faixa de idade, faixa etária de idade, compra um carro bem mais caro. E isso não desmerece a sua conquista. Vocês seguiram rumos diferentes, com metas diferentes. Então, tá, aquela pessoa conseguiu ter aquilo. Então você olha, tá, aquela pessoa olha, putz, ela tá inconformada com aquilo, aquele carro já não satisfaz ela em si, sabe? Não deixa aquela pessoa satisfeita. Então ela começa a olhar pro outro e falar,
cara, fulano conseguiu esse e aquele, eu preciso disso também. Isso aqui é pouco, realmente é pouco, eu tô inconformado com isso, sabe? Sendo que às vezes aquilo foi o que você tanto queria, você trabalhou muito por aquilo. E, cara, é você saber aproveitar, você tem que aproveitar, desfrutar do seu trabalho. Então, se você mede o seu sucesso pela meta do outro, você nunca vai se sentir chegando, porque está correndo atrás de uma meta que nunca foi sua, sabe? Então, não faça, não tire medidas do seu sucesso com metas que não são suas, porque isso faz com que você nunca chegue naquele lugar onde você quer chegar, porque aquela pessoa ela está seguindo um caminho totalmente diferente, entende? Tira as medidas pelaquilo que você quer, pelaquilo que, cara, eu quero isso, isso e isso. Eu vou seguir esse caminho, eu vou desfrutar de cada coisa disso, sabe? E os problemas que vão vir são os problemas desse trajeto. Se eu tivesse escolhido outro trajeto, eu iria ter outras recompensas, porém eu também iria ter outros problemas. Ah, e o que paga bem, e o que paga mal, não existe isso. Esse de aqui paga bem, aqui paga mal. O que paga é você resolver um problema em uma escala grande, de forma consistente. Você resolve um problema em uma escala grande. Putz, eu resolvo um problema de 1.000 pessoas em um ticket médio de R$ 100 para cada pessoa. Porra, velho. 1.000 pessoas, R$ 100 cada pessoa. É 100 mil, sabe? Já, putz, é 100 mil que você já tem ali. R$ 100, sabe? Então, você olha, cara, eu consigo resolver um problema de. Ou você. Aí você vai estar trabalhando no volume, ou você pode trabalhar na margem. Cara, eu vou resolver o problema de 100 pessoas e vou cobrar R$ 1.000 cada pessoa. R$ 100.000. Duas formas diferentes de você, sei lá, bater R$ 100.000. Ah, eu quero ter US$ 1 milhão até tal tempo. Eu posso resolver no volume ou na margem. E aí varia de qual que eu vou resolver, do tamanho da complexidade do meu problema, daquele problema que eu estou resolvendo. Eu posso vender no volume ou eu posso vender na margem. Mas isso é um ponto para outro vídeo. Então, é a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Calma aí. Então você pode estar resolvendo problemas de verdade, cobrando o que merece, e ainda assim se sente atrás só porque alguém do seu ciclo foi mais longe. É uma coisa que não tem nada a ver, sabe? A meta é sua, suas metas, seus objetivos. Então, isso não é modéstia, é matemática emocional errada. Comparar sua meta alcançada com a meta de outra pessoa que nunca foi a sua é comprar corridas diferentes como se fosse a mesma prova, o que não é também. Então, resolva o problema de verdade, cobre o que aquilo vale, e se o lugar onde você está não reconhece isso, talvez você tenha que ter coragem de agir, que é o que eu também falei no meio desse vídeo. Se você vive em um ambiente que você resolve o problema, porém você não é bem remunerado por resolver aquele problema, porque em geral todos nós resolvemos problemas. Todos nós somos remunerados por resolver problema, porque se não fosse assim, ninguém iria contratar ninguém, sabe? Por que que eu deveria contratar uma pessoa? Porque ela vai resolver algum problema para mim, sabe? Então, sei lá, ela talvez vai me dar mais tempo para mim deixar de fazer isso e começar a dedicar a minha energia a outra coisa. Então é um problema de tempo que a pessoa está tendo, sabe? E se você está em um lugar onde você não é bem valorizado, talvez você tenha que sair, ter a coragem de tomar a iniciativa, sabe, de agir. Então, antes de correr atrás de qualquer meta, pergunte-se também com honestidade: eu quero isso de verdade ou só quero porque outra pessoa da minha idade conseguiu? Entende? Defina sua própria meta com clareza. Antes de correr atrás dela, isso protege sua alegria quando ela chegar. Tá?
Então, antes de você sair correndo que nem louco atrás de algo, pergunte-se se aquilo é realmente o que você quer. E que para você ter aquilo você vai passar por problemas. Enfim, eu sei que o vídeo tá ficando um pouco longo, mas é algo que eu estou é algo que eu estou explicando. Eu estou explicando a mentalidade de uma pessoa rica e a mentalidade de uma pessoa pobre, certo? Então, resolver problemas te aproxima da riqueza. Cobrar o que ele vale te sustenta nela. E aí entra aquele negócio de você resolver em escala com consistência, certo? E ter clareza da sua própria meta é o que te permite sentir essa riqueza quando ela finalmente chega. Então, você ter clareza de que daquilo que você realmente quer para sua vida é o que te dá essa alegria, sabe? É o que te dá essa sensação de satisfeito, de que você conseguiu, de que você consegue, que você está fazendo e que está no caminho certo. Então, é basicamente isso. Bom, o vídeo de hoje é basicamente isso. Então, pensa bem o que você quer, aquilo que você almeja e se você está sendo valorizado. E lembrando, pense em resolver problemas, não em apenas nos problemas. Pense na solução para os problemas. E que pessoas prósperas são pessoas prósperas porque resolveu algum problema em escala com consistência. Então, quando você olhar para alguma pessoa e ver, nossa, essa pessoa é uma pessoa que é playboy, é Enzo, enfim, que seja gira, qualquer gira que as pessoas usem, se pergunte, ela tem isso? Bom, ela tem isso, ela não trabalhou, mas alguém trabalhou por ela, o pai, o vô, alguém trabalhou, sabe? Entende? Então é você reconhecer essas coisas também. Então pare de olhar para a riqueza como se fosse algo negativo, porque não é, é algo de positivo e que todos nós devemos viver, viver em abundância. Nem todos vivem porque se sujeitam a viver sendo uma pessoa não valorizada em um ambiente errado, sabe? Não tendo aquele valor que ela realmente merece, aquele valor que ela agrega. E aí ela acaba estagnando ali naquele ambiente. Não seja assim, sabe? Se o ambiente não te valoriza, vá embora. Tenha coragem de sair. Porque quando você tomar a coragem, vai aparecer outras coisas. Você vai ter oportunidade, sabe? Tenha coragem. Cada um vive a vida que tolera. Então, fica com essa frase aí pro final desse vídeo. Paulo Vieira. Cada um tem a vida que tolera. Se você tem a vida que tem e está inconformado, você só tem ela porque você tolera. Porque se você não tolerasse, você não teria mais. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agora são 21 horas e 36 minutos, dia 28/7/2026. Bom, eu acho que esse é o vídeo mais longo do canal. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse conteúdo tenham compreendido a mensagem que eu quis passar, que possa tirar algo de positivo daqui, nas coisas boas que eu falei, e que até nas coisas que talvez eu tenha errado, ou que talvez você possa corrigir na sua filosofia, que você possa tirar proveito dessas coisas também, certo? Tenha uma ótima noite e até amanhã.